Olá, eu sou o professor Marcelo e o encontro de hoje será um pouquinho mais conceitual. Nós vamos estudar os casos de congruência de triângulos e onde podemos aplicá-los. Também vamos ver retas paralelas cortadas por uma transversal e vamos estudar um pouquinho de paralelogramos. Bom, vamos falar sobre congruência de triângulos. Mas o que são dois triângulos congruentes? Então vamos pegar esses esquadros aqui para a gente ver o conceito de quando dois triângulos são congruentes. É claro que o esquadro não é exatamente o triângulo que a gente estuda na matemática, ele é uma régua, mas a gente entende que isso aqui é um triângulo, né? Vamos considerar só as linhas aqui do lado de fora. Então olha só, se você tem dois triângulos quaisquer, seja nessa posição, seja na mesma posição, seja virado para cá, quando que eu posso considerar que dois triângulos são congruentes? Quando eu pego esses dois triângulos no plano, consigo colocar um sobre o outro e eles ficam iguaizinhos, tá? Então, aqui nós temos os lados de cima iguaizinhos, os lados do lado iguaizinhos e esses lados aqui de baixo também são iguaizinhos. Consequentemente, os seus ângulos internos também vão ser iguais. O esquadro ele tem 90, 30 e 60 graus. A congruência exige isso deles. Além deles terem os lados homólogos congruentes, eles também têm os ângulos congruentes. Por que lados homólogos? É claro que se você comparar esses dois lados, eles não são iguais, porque eles não são homólogos. Homólogos são aqueles que ocupam o mesmo lugar. Então, se eu comparar esses dois homólogos, eles têm o mesmo tamanho. Esses têm o mesmo. E esses aqui têm o mesmo. Assim como os ângulos também são iguais, os ângulos homólogos, tá? Eles não são iguais todos. Se eu comparar esse aqui de 90 graus com esse de 30, não vai dar certo. Então, são congruentes aqueles que são os homólogos e eles ficam bonitinhos um em cima do outro. Mas nem sempre a gente precisa conhecer os três lados e os três ângulos internos do triângulo. Para isso nós vamos estudar três casos em que, se a gente conhecer um pouco menos de detalhes, já dá para a gente garantir que eles sejam congruentes. Então vamos estudar esses casos. O primeiro caso que a gente vai ver é o chamado LAL. É uma sigla de lado, ângulo, lado. O que ele diz? Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo formado entre eles, então eles são congruentes. Vamos ver como isso funciona. Ele está me dizendo aqui, ó, congruentes dois lados e o ângulo formado entre esses lados. Então vamos dizer que aqui eu tenha o A e aqui eu tenha o B, e que seja um dos lados do meu triângulo. Então ele mede uma determinada medida. Aí eu pego um determinado ângulo e escrevo aqui esse ângulo e vou determinar também um outro lado que vai de A até C, que tenha esta medida de dois tracinhos. Tudo bem? Então é isso que ele está dizendo. Dois triângulos que têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo entre eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas mesmas medidas e vou construir um outro triângulo aqui, ó, que seja uma linha. Eu vou pegar essa medida aqui, ó, de A até B, e vou construir aqui. Eu estou fazendo apenas um esboço, mas já dá para a gente entender o que está sendo feito. Então, daqui do A' até o B', eu tenho essa medida de um tracinho. Vou pegar lá um transferidor e vou determinar esse mesmo ângulo aqui, ó. É um ângulo que eu estou simbolicamente medindo com dois tracinhos. E essa medida de A até C, eu vou utilizar esse ângulo, marcar aqui um C' e pronto. Aí você está me perguntando assim, mas professor, isso aqui não são triângulos, está faltando um lado. Exatamente. Como isso aqui é um postulado, ele é um fato admitido sem a necessidade de uma demonstração. Então veja o que está acontecendo. Eu fiz duas construções
idênticas, tá? Eu peguei o lado AB no mesmo tamanho da linha B'. Este ângulo eu construí do mesmo tamanho que aquele. O AC eu construí do mesmo tamanho da linha C', respeitando o ângulo que a gente fez. Então, na hora que eu vou formar o triângulo, na hora que eu for fechar B com C daqui e B' com C' de lá, esses dois triângulos vão ser idênticos. Então, a gente chama de caso LAL, porque o caso ele tem essa ordem, ordenadamente. Eu preciso de um lado, um ângulo, e o outro lado congruentes a um lado, o ângulo e o outro lado do segundo triângulo. Tá? Então, esse é o ponto de partida para que a gente também verifique outros casos de congruência. Antes de irmos para o segundo caso, eu vou mostrar esse probleminha que é muito útil depois para a gente resolver problemas na geometria. É o seguinte, se um triângulo é isósceles, o que é um triângulo isósceles? É aquele triângulo que tem dois lados de mesma medida. Então, se um triângulo é isósceles, mostre que os ângulos da base são congruentes. Quando a gente fala que um triângulo é isósceles e ele tem dois lados de mesma medida, aquele outro lado que não tem a mesma medida, a gente chama de base. Tá? Então, ele está querendo que a gente mostre que esse ângulo B aqui tem a mesma medida desse ângulo C. Então, o que a gente vai fazer para mostrar isso? Eu vou pegar esse triângulo ABC, vou virar ele. O C vai vir para cá e o B vai ir para lá. Então, ele vai ficar assim, ó. O A. Aqui vai ser o C. E aqui a gente vai fechar com o B. Então, do A até o B é um tracinho. Do A até o C também é um tracinho. E tem mais um detalhe aqui. Se eu pegar esse ângulo A, ele tem que ser o mesmo que esse. Claro, porque eu só peguei meu triângulo e virei ele assim. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, o triângulo ABC e tenho o triângulo ACB. Ou seja, só trocou a posição deles. Agora, veja que eles têm o seguinte, a seguinte propriedade. O lado AB tem a mesma medida do lado AC. O ângulo A é igual para os dois. E o lado AC é o mesmo do lado AB. Então, eles são congruentes pelo caso LAL. Já que eles são congruentes, nós temos o ângulo B igual ao ângulo C. E nós temos o ângulo C igual ao ângulo B. Então, vamos marcar aqui, ó, que o ângulo B é o mesmo do ângulo C, tá? E que o ângulo C é o mesmo que o ângulo B. Ou seja, eles têm que ser iguais, tá? Se o B é igual a C, claro que o C tem que ser igual a B. Então, para concluir isso aqui, a gente tem que o ângulo B tem que ser congruente ao ângulo C. O segundo caso que nós vamos ver é o chamado ALA, ângulo lado ângulo. Vamos ver o que ele diz. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os dois ângulos a ele adjacentes, então esses triângulos são congruentes. Bom, aquele primeiro caso, pela construção, a gente já consegue fechar ele como um postulado, né? Como ele sai exatamente de uma construção e você fazendo essa mesma construção, você gera dois triângulos congruentes, a gente vai se basear naquele primeiro caso para comprovar o segundo caso, que é esse aqui. Nós vamos colocar as figuras e vamos trabalhar com essas figuras para ver se a gente consegue recair no primeiro caso, que, como é um postulado, já foi verificado aqui com a gente. Bom, tudo aquilo que foi dito em palavras na outra lousa, eu coloquei aqui na forma de desenho. Ele está me dizendo que um triângulo ABC, onde eu conheça este ângulo e o lado que é vizinho desses dois ângulos. Se eles tiverem a mesma medida de um outro triângulo também, ângulo, lado e ângulo, é certeza que esses dois triângulos sejam congruentes. Então a nossa proposta aqui é provar que esse lado AB,
ele é congruente ao lado a linha B'. Pois se isso for verdade, a gente cai no primeiro caso que a gente já viu anteriormente. Vamos começar da seguinte forma. Eu não sei que o lado AB é congruente ao lado da linha B'. Tá? Se eu soubesse, já estava confirmado isso aqui. Então, o que nós vamos fazer a princípio? Eu vou prolongar esse lado, a linha B', e eu vou determinar um ponto D', tal que a distância de AB seja a mesma distância de D' até o B. Tá? Claro, eu dei uma exagerada ali, mas esse ponto aqui, ó, que eu criei D', ele é tal que o lado AB é congruente ao lado B', D', B'. Tá? Então, como eu não tenho certeza que AB é igual à linha B', pelo menos eu tenho certeza que algum ponto ali vai ter o mesmo tamanho de AB. Então vamos resumir tudo que a gente sabe até o momento. Olha só, vamos abrir uma chave aqui. Eu tenho certeza que BC é igual a B'C', porque isso veio da hipótese. Então olha só, BC é congruente a B'C'. Mais uma certeza que eu tenho é que esse ângulo aqui do B, ele é congruente ao ângulo B'. Então vou marcar aqui que o ângulo B é congruente ao ângulo B'. E outra coisa que eu tenho certeza é que meu lado AB, ele é congruente a quem? Isso aqui que a gente acabou de criar. D', B'. E aqui nós temos um caso L a L, certo? Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Só que com o D'. Então, disso aqui a gente tira que o triângulo ABC é congruente ao triângulo D', B', C'. Tá? Mesmo que eu não tenha juntado esse triângulo, supondo que ele exista, esses dois eu tenho certeza que são congruentes. Agora vamos tirar umas conclusões daqui. Já que esses dois triângulos são congruentes, então esse ângulo BCA, eu vou ter que chamar assim por uma questão de notação, esse ângulo BCA tem que ser congruente ao ângulo B'C', D'. B'C', D'. Por quê, professor? Porque os dois triângulos são congruentes. Tudo bem? Agora, na hipótese que nos foi informado que esse mesmo ângulo BCA ele é congruente a B'C', A'. B'C', A'. E aí vamos comparar. Se o ângulo BCA é congruente ao B'C', D', e o mesmo ângulo BCA é congruente a B'C', A', eu só posso concluir que esse D' é a mesma coisa que o A'. Ou seja, ele não está fora do A', ele está no mesmo lugar que o A'. E, portanto, o triângulo ABC, ele também é congruente ao triângulo A', B', C', pelo caso L a L, como nós vimos aqui. O terceiro caso que a gente vai ver hoje é o caso LLL, famoso lado, lado, lado. O que ele diz? Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes os três lados, então esses triângulos são congruentes. Aqui ele não está envolvendo nenhum ângulo, ele apenas afirma: se você tiver dois triângulos e a medida dos lados, cada um deles os homólogos, forem idênticos, então esses dois triângulos são congruentes. Parece meio evidente, né?
mas esse é o que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente confirmar. Vamos ver como é que fica. Traduzindo em figuras, ele está me dizendo o seguinte: se eu tiver o triângulo ABC, onde eu conheço essa medida, que tem um tracinho, essa que tem 2 e essa que tem 3, e um segundo triângulo A', B', C', também tem a medida de um tracinho aqui, 2 tracinhos aqui e 3 tracinhos ali, então esses dois triângulos são congruentes. Parece ser até meio fácil de chegar na conclusão, porque pensa comigo, se eu descobrir, por exemplo, que esse ângulo é igual a esse, eu confirmo pelo caso L a L. Então quer dizer, basta que a gente descubra que um desses ângulos aqui apenas são congruentes, a gente já vai para o primeiro caso do L a L e confirma que esses dois triângulos são congruentes. Mas vamos ver que dá um pouquinho de trabalho chegar nessa conclusão. Vamos começar pelo seguinte. Eu vou pegar esse ângulo aqui, né, como se eu tivesse com um transferidor, e eu vou passar esse ângulo para cá. E vou criar um segmento AD', que tem o mesmo tamanho desse AC. Então vamos escrever o que a gente fez. Ó. Então primeiro, eu quero que o meu ângulo, já vou criar aqui, senão fica vazia a nossa figura. Então aqui vai ser um tal D'. Só que é o seguinte, esse ângulo CAB, ele vai ser congruente ao B', D'. B', D'. Então, recapitulando, eu peguei um transferidor, coloquei aqui, tracei o mesmo ângulo. E esse D' também não veio por acaso. Eu fiz ele desse tamanho do AC. Então, vamos escrever aqui, ó. O meu AC é congruente ao A', D'. Então, esses foram os dois primeiros passos que a gente fez. Terceiro passo, nós vamos observar aqui, ó, que o A'C' ficou do mesmo tamanho do A'D'. Vou anotar aqui, então. Terceiro, o A'C' é congruente ao A'D'. E aí eu vou fazer um traço auxiliar. Eu vou ligar o D' até o C', ou não, vou fazer outro também. De forma que na hora que eles se cruzarem aqui, ó, eu vou ter o ponto E'. E aí eu vou fazer um segundo traço auxiliar, que é esse aqui. Então eu criei o D', B'. Agora vê que legal aqui, ó. Eu posso dizer que o triângulo A'D', B' é congruente ao ABC. Por quê? Porque esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Tá? Então, ó, quarta observação, e essa é muito importante. O triângulo ABC é congruente ao triângulo A'D', B', pelo caso L a L. Quinta observação. Já que esses dois triângulos aqui, esse e o de baixo, são congruentes, então eu posso afirmar que o D', B' tem o mesmo tamanho do BC. Vou anotar isso aqui, ó, importante. Então, a quinta observação é que BC é congruente a D', B'. E aí o que a gente ganha de graça aqui, ó. O D', B' é congruente ao B', C'. Eu vou colocar aqui, então, que o D', B' é congruente ao D', C'. E aí nós vamos finalmente começar a nossa conclusão. Vamos olhar para o triângulo A', C', D'. Ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. E como nós já vimos,
O triângulo isósceles, ele tem este ângulo, que eu vou fazer com um tracinho, igual a esse. Então, com essa informação dele ser isósceles, eu descobri que o meu ângulo, sétima informação, o meu ângulo A', D', E' é congruente ao ângulo A', C', E'. A', C', E'. Então, coloco o chapeuzinho para indicar que eu estou falando de ângulos. Oitava observação. Veja também que o triângulo C', D', B' também é isósceles. Então, C', D', B' é isósceles. Com isso, eu também ganho aqui, ó. Este ângulo aqui, que eu vou fazer dois tracinhos, ele também é igual a esse aqui, pelo triângulo ser isósceles. Então, essa é a nossa oitava observação. Então, E', D', B', que é o nosso ângulo aqui, tem a mesma medida de E', C', B'. E', C', B'. Agora vamos aos finalmente. É verdade que no triângulo A', C', B', esse ângulo C' é igual a esse D' do A', D', B'. Aí quanta letra, né? Eu estou querendo dizer, esse ângulo aqui é igual a esse? Ele é, né? Porque aqui é um tracinho, aqui é 2. Se você somar, dá um determinado valor, que vai ser o mesmo daqui, porque é um tracinho e 2. Então vamos lá. Nona informação. Eu tenho que A', D', B', A', D', B', o ângulo é congruente a A', C', B'. A', C', B'. Mas dá uma olhada agora daqui para cá. Eu posso dizer que esse ângulo aqui, o C, ele é igual a esse? Eu posso dizer. Por quê? Lá atrás, ó, a gente já tinha definido que esse triângulo ABC era congruente ao A', D', B'. Se eles são congruentes, esse ângulo é igual a esse. Ou seja, eu acabei de descobrir que esse ângulo é igual a esse. Então, pelo caso LAL, eu consegui confirmar que o caso LLL também é um caso de congruência de triângulos. Então, só para complementar, ele é congruente também ao ângulo ACB. O que determina para a gente que os triângulos ABC é congruente ao triângulo A', B', C', pelo caso LAL. Nós vamos relembrar rapidinho o assunto retas paralelas cortadas por uma transversal, porque nós vamos utilizar no próximo problema. Isso aqui a gente aprende lá nos primórdios, então nós vamos relembrar de uma maneira bem sucinta, só para a gente poder aplicar no problema seguinte. Então veja só, quando eu tenho duas retas paralelas, então aqui eu sei que a reta A, é paralela à reta B. Cortada por uma transversal, ela vai determinar 8 ângulos distintos, que eu marquei aqui, ó, ângulo 1, ângulo 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Então nós vamos ver o que acontece com esses ângulos. Olha só, se você olhar para o ângulo 1 e para o ângulo 2, eles estão fazendo meia volta, né? Eles estão determinando meia volta da reta. Meia volta é sempre 180 graus. Então, vou marcar aqui que meia volta equivale a 180 graus. Isso significa que se eu somar o ângulo 1 mais o ângulo 2, o resultado vai ser 180 graus sempre.
mesmo que eu não conheça os ângulos agora, mas eles determinam meia volta. Olha a situação do 2 e do 3. Eles também determinam meia volta, certo? Então, se eu somar o 3 mais o 2, ângulo 3 mais o ângulo 2, eu tenho que determinar 180 graus. Só que se você olhar essas duas igualdades, o ângulo 1 mais o 2 dá 180 graus. O ângulo 3 mais o 2 também dá 180 graus. Então, conclusão. Esse 1 tem que ser igual a esse ângulo 3. 1 e 3, repare, eles são opostos. Aqui é chamado vértice, onde as retas se cruzam. Então, eles são chamados opostos pelo vértice. Pelo vértice, que nós vamos simplesmente chamar de OPV, tá? Opostos pelo vértice. Isso vai acontecer com outros ângulos aqui. Por exemplo, o ângulo 2 é igual ao ângulo 4. O ângulo 2 e o 4, eles são o que a gente chama de OPV. O 5 e o 7 também são OPV. 5 igual a 7, também por serem OPV, assim como o 6 e o 8. Então, o ângulo 6 é igual ao ângulo 8, também por serem OPV. Se a gente comparar os ângulos de cima com os ângulos de baixo, nós vamos achar ângulos idênticos também. Repara, o ângulo 1 e o ângulo 5, eles ocupam o mesmo lugar na reta. Tá? Então, esse ângulo 1, ele vai ser igualzinho ao ângulo 5, porque eles são ângulos correspondentes. Vamos marcar aqui, ó, ângulos correspondentes. E nós vamos ter outros ângulos correspondentes aí na figura. O 2 com o 6, 2 e 6, pelo mesmo motivo, ângulos correspondentes. O 3 e o 7, 3 é igual ao 7, pelo mesmo motivo, assim como o 4 e o 8 também, pelo mesmo motivo. Outros ângulos que a gente vai achar que também tem a mesma medida são os alternos. Então nós temos alternos internos e alternos externos. Os internos são os que estão dentro aqui das retas paralelas. Então quem são os alternos internos? Vamos ver. O 3 e o 5. Eles têm a mesma medida, né? O 3 é igual ao 1 e o 1 é correspondente do 5. Então o 3 e o 5, eles são chamados de alternos internos. O 2 e o 8, pelo mesmo motivo, também são chamados de alternos internos e eles têm a mesma medida. Os alternos externos são aqueles que estão fora das retas paralelas. Então, por exemplo, o 1 é o mesmo que o 3, e o 3 é o mesmo que o 7, porque eles são correspondentes. Então, o 1 e o 7 são alternos externos. O 1 é igual ao 7, assim como o 4, que tem o mesmo valor do 2, ele vai ser alterno externo com o 6. Então, o 4 é igual ao 6. Condições para um quadrilátero ser um paralelogramo. Um quadrilátero que possui os pares de lados opostos paralelos é chamado de paralelogramo. Por exemplo, no quadrilátero ABCD a seguir, AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Item A. Considerando o paralelogramo ABCD, trace a diagonal AC e mostre que os comprimentos dos lados opostos são iguais, ou seja, que AB é igual a CD e AD é igual a BC. Nós vamos trabalhar com a questão 29 do Banco de Questões de 2016, que é do nível 2. É uma questão bastante teórica, né? Apesar de estar no Banco de Questões, ela é bem teórica e vai utilizar os conhecimentos que a gente apresentou até aqui. Congruência de triângulos, retas paralelas cortadas por transversais. E o enunciado dá uma definição para a gente. Ele fala, o que é um paralelogramo?
Paralelogramo é um quadrilátero que tem os seus lados opostos paralelos. Então foi só isso que ele informou para a gente. E a partir daí a gente vai começar a explorar nos itens A, B, C e D algumas propriedades do paralelogramo. Então no item A, o que ele pede para a gente? Olha, ABCD é um paralelogramo. Isso aqui ele falou para a gente. Já está decidido que ABCD é paralelogramo. AC é uma diagonal desse paralelogramo. Agora você vai ter que provar o quê? Que o lado AB tem a mesma medida do lado CD e que o lado AD tem a mesma medida do lado BC. Então nós só estamos partindo da informação que o paralelogramo é uma figura de 4 lados e que tem um par de lados paralelos, né? Os lados opostos, eles são paralelos. Então vamos ver como é que a gente prova então que AB é igual a CD e AD é igual a BC. Para começar a explorar a figura, vamos ver, já que ele está falando de paralelas, então vamos ver, ó, essa reta AB, ela é paralela à reta DC. Essa diagonal, eu posso considerar que seja uma transversal. Se ela é uma transversal, então a primeira coisa que eu estou observando aqui é que este ângulo aqui, que eu marquei de vermelho, ele tem que ser igual a esse ângulo aqui, que eu também marquei com o mesmo tracejado. Por quê? Porque eles são alternos internos, eles estão dentro da paralela, cada um está de um lado da reta. Então vamos marcar aqui, ó, que o ângulo DAC ele é congruente com o ângulo ACB, porque eles são alternos internos. Vamos dar uma abreviada aqui. Então essa foi a primeira observação que a gente pode utilizar conceitual mesmo, né? Que a gente acabou de aprender com retas paralelas cortadas por transversais. Nessa mesma transversal, se eu for olhar para o outro lado, eu posso dizer que este ângulo aqui também tem que ter a mesma medida daqui pela mesma razão. Eles são alternos internos. Então vamos anotar aqui que o ângulo ACD é congruente ao ângulo CAB. CAB, pelo mesmo motivo, eles são alternos internos. Mais uma coisa que a gente pode observar é que, se eu falar do triângulo ADC, que é esse triângulo aqui, e do triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, eu estou chegando quase à conclusão que esses dois triângulos são congruentes. Tá? Porque eu já tenho que este ângulo é igual a este ângulo é igual a este. Se eu achar algum lado aí que seja igual, já cai no caso ALA. Aliás, não é qualquer lado, tem que ser esse lado da diagonal. Só que esse lado da diagonal, ele é o mesmo, tanto para o triângulo ADC como para o triângulo ABC. Então veja que AC é um lado comum. E se ele é um lado comum, eu posso concluir que o triângulo ADC é congruente ao triângulo ABC pelo caso ângulo, lado, ângulo. Porque o triângulo ABC tem este ângulo, este lado e este ângulo congruente ao triângulo ADC. Olha só, ângulo, lado e ângulo. Se eles são congruentes, isso significa o quê? Que o lado AB tem o mesmo tamanho do lado CD e o lado AD tem o mesmo tamanho do lado BC. Então, só para concluir, o lado AB é congruente ao lado CD, assim como o lado AD é congruente ao lado BC. Então esse exercício aqui mostrou para a gente o seguinte: todo paralelogramo ele tem os lados opostos paralelos
E além disso, ele tem os lados opostos de mesma medida. Então essa é uma informação agora que a gente pode utilizar para os próximos itens. Vamos ver o próximo como é que é. B. Considere um quadrilátero XYZW, no qual os lados XY e ZW têm a mesma medida e são paralelos. Mostre que XYZW é um paralelogramo, ou seja, que o outro par de lados, XW e YZ, também são paralelos. No item B, ele fala para a gente assim, ó, XYZW é um quadrilátero. Então ele já não falou que é paralelogramo, tá? Então não podemos usar essa informação. Ele é um quadrilátero, mas ele tem algumas especificidades. XY é paralelo a ZW. Bom, isso aqui eu sei que está garantido. Além disso, o XY tem a mesma medida de ZW. Ele quer que a gente prove que o ZW é paralelo ao YZ. Então veja bem, eu não sei que é um paralelogramo, ele só falou que era um quadrilátero, e ele me deu duas dicas. Este é paralelo a este, e este tem a mesma medida desse. Então vamos provar que basta isso para ele ser um paralelogramo, porque se eu provar que XW é paralelo a YZ, claro, ele vai ser um paralelogramo. Vamos tracejar aqui uma linha que vai nos auxiliar. Vou fazer de outra cor. Então, X até o Z é a diagonal do nosso quadrilátero. Além disso, nós vamos utilizar essa informação aqui que é preciosa. Essa reta XY, ela é paralela a WZ. Então, a exemplo do exercício anterior, eu posso afirmar que esse ângulo e esse são congruentes, pelo caso dos alternos internos. Né? Eu tenho certeza que essas duas são paralelas, então não tem problema. Eu tracei essa transversal para me auxiliar e gerei dois ângulos congruentes. Vamos escrever aqui, ó, que y, x, z é congruente ao ângulo XZW. ZW. Nós já sabíamos, por hipótese, que o lado XY tem o mesmo tamanho que o lado ZW. Então nós vamos marcar aqui que XY é congruente a ZW. Então nós temos duas informações aqui, ó. Eu tenho este lado igual a este e eu tenho este ângulo igual a este, tá? Pelas retas paralelas. Agora, eu tenho um lado aí que é especial, que é esse lado que eu fiz de vermelho. Porque ele é comum a dois triângulos. Esse triângulo XWZ, ele é comum também ao YXZ. Tá? Então, ó, eu posso dizer o seguinte, que se eu olhar os triângulos XWZ e o triângulo ZYX, eu estou chegando aqui num caso de congruência. Por quê? Esse lado XZ, vamos dizer assim, ele é comum aos dois. Então eu posso dizer que XZ de um lado é congruente ao XZ do outro. E aí eu tenho aqui, ó, lado, ângulo, lado. Eu tenho lá no outro triângulo, lado, ângulo, lado. Então esses dois triângulos aí, eles são congruentes pelo caso LAL. E já que eles são congruentes, eu posso afirmar que esse ângulo aqui, que eu vou marcar com dois tracinhos, tem a mesma medida desse ângulo aqui, devido aos triângulos serem congruentes. Ou seja, o ângulo WXZ tem a mesma medida do ângulo YZX. YZX. O que nos leva a concluir que XW é paralelo a YZ. Então, XW tem que ser paralelo a YZ, porque vem das retas paralelas cortadas por uma transversal. C. Seja EFGH um quadrilátero e seja T
o ponto de encontro de suas diagonais. Sabendo que ET é igual a TG e FT é igual a TH, prove que EFGH é um paralelogramo. Agora no item C, ele diz para a gente que EFGH é um quadrilátero. Não falou de paralelogramo aqui. Aí ele traçou as duas diagonais, EG e HF. Essas duas diagonais se encontram aqui no ponto T. Além disso, ele informou para a gente, olha, de E até T e de T até G tem a mesma medida. Então, ET é congruente a TG. Na outra diagonal, FT, essa medida aqui de F até T, também tem a mesma medida de T até H. Em cima disso, ele quer que a gente prove que essa figura, além de quadrilátero, ela é mais que quadrilátero, ela é um paralelogramo. Então vamos lá. Vamos começar vendo que aqui nós temos dois triângulos quase congruentes. Se você observar o EFT e o GHT, eles têm lado em comum e aqui também tem lado em comum. E se eu conseguir provar que este ângulo aqui é igualzinho a este, a gente já confirma que esses dois triângulos sejam congruentes. E são, porque eles são opostos pelo vértice. Então veja só, o ângulo ETF é congruente a GTH porque eles são opostos pelo vértice. Aí se você olha para o triângulo de cima, o triângulo de baixo, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. O triângulo ETF é congruente ao triângulo GTH pelo caso lado, ângulo, lado. Com isso, eu acabo de descobrir que esse lado aqui, EF, é congruente ao lado GH. Então, EF é congruente ao lado GH. Além disso, nós podemos dizer que esse ângulo aqui que eu estou marcando com um tracinho, ele também é congruente a este. Porque se os triângulos são congruentes, é sinal que este ângulo também é congruente a esse. Então eu tenho mais uma informação aqui, que FET, este ângulo FET, é congruente a HGT. HGT. E por que isso nos interessou? Vamos relembrar o item B. No item B, ele falou para a gente o seguinte, que nós tínhamos um quadrilátero onde a medida de cima era a mesma da medida de baixo. Além disso, esse quadrilátero tem a parte de cima paralela à parte de baixo. E é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho EF da mesma medida do GH, e eu sei que essa reta é paralela a essa, porque este ângulo é igual a este, certo? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então aqui eu vou concluir que EFGH é paralelogramo, pelo item B. E isso acontece bastante na segunda fase da OBMAP. Você tem a questão lá com item A, B, C e D. E aí você vai resolvendo o A, às vezes o B precisa de um resultado que saiu no A, o C precisa de um resultado que saiu no B, e por aí vai. Então, como a gente já provou isso no item B, não é mais necessário você provar novamente aqui no item C. D. Na figura a seguir, os pontos M e N são os pontos médios dos lados PQ e PR do triângulo PQR. O ponto S é o simétrico do ponto M em relação ao ponto N. O segmento MN é chamado de base média do triângulo em relação ao lado QR. Mostre que o segmento MN
tem metade do comprimento de QR e é paralelo a este lado. Agora no item D ele não nos traz mais a figura de um quadrilátero, mas como a gente trabalhou até agora com quadriláteros e mais ainda nós trabalhamos com paralelogramos, a gente já pode imaginar que de alguma maneira a gente vai ter que utilizar o conhecimento em paralelogramo para resolver esse problema. Ele traz um triângulo PQR, aonde esse M é exatamente o ponto médio de PQ, ou seja, ele dividiu o PQ em duas partes iguais, por isso que aqui tem um tracinho, aqui também tem um tracinho só. O N é ponto médio de PR, ou seja, ele está no meio do caminho também. Então por isso que ficou dois tracinhos para cá, dois tracinhos para lá. E aí formou-se esse MN, formado pelo ponto médio do lado de cá e pelo ponto médio do lado de lá. Esse MN é chamado de base média em relação à base QR, ele é a base média. E ele tem uma propriedade. A base média de um triângulo é metade da medida da base. É isso que ele quer que a gente prove, tá? Então ele mostra que MN é QR dividido por 2. Aí o que ele fez? Isso aqui está no enunciado ainda. Esse S é o simétrico do ponto M pelo N. Então é como se o N fosse um espelho. O S ficou a mesma medida de M para N. Tá? Então de alguma maneira isso aí também é uma dica para que a gente chegue no resultado utilizando esse S. Nós vamos começar com um traço auxiliar. Vamos ligar o R ao S. E aí o que vai acontecer? Se você olhar os triângulos PMN e SNR, eles já estão quase congruentes. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Falta um ângulo no meio deles. E aí, se a gente observar aqui, ó, esses ângulos são congruentes. Então nós já vimos aqui que o ângulo PNM é congruente a RNS, pelo caso de serem opostos pelo vértice. Isso deixou os triângulos PMN, vamos escrever PNM, congruente ao triângulo RNS, pelo caso lado, ângulo, lado. E aí, o PM medindo um tracinho, vai me indicar que aqui também mede um tracinho. Ou seja, o PM, o segmento PM, é congruente ao RS. Já conquistamos alguma coisinha, mas ainda não temos como fazer o cálculo aqui. Vou fazer mais dois traços auxiliares. Eu vou ligar o P até o S e vou ligar o M até o R. Agora vamos olhar para o quadrilátero PSRM. Vou marcar aqui. PSRM. Ele não está lembrando alguma coisa do item C? No item C nós tínhamos um quadrilátero, onde as duas diagonais se cruzavam, e ele falou para a gente, olha, este pedaço da diagonal é igual àquele, e esse é igual a esse, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Então eu posso afirmar que esse quadrilátero é um paralelogramo? Sim. Então, PSRM é um paralelogramo pelo item C. E com isso, eu posso afirmar que SR é paralelo a PQ. Vamos anotar aqui que SR é paralelo a PQ, exatamente porque esses lados aqui do paralelogramo têm que ser paralelos. Com isso, olha que legal que eu posso tirar de conclusão aqui. MQRS também vai ser um paralelogramo. Mas como assim? Também é paralelogramo. O que dizia o item B? Olha,
Se você tem dois lados paralelos e esses dois lados têm a mesma medida, então o quadrilátero é um paralelogramo. Então esse aqui saiu pelo item B. Bom, agora vamos lá. Se MSRQ é um paralelogramo, significa que esse QR tem a mesma medida de SM. QR tem a mesma medida que SM. E aí já dá para saber que MN é metade de QR. Por quê? Porque olha só, aqui ele está dividido em duas partes iguais. E aí eu já sei que o QR também tem essas duas medidas, né? Tem 3 tracinhos aqui, também tem 3 tracinhos aqui. Então, MN é exatamente a metade de QR. Então, isso indicou para a gente que aquilo que a gente queria saber. MN é a medida do QR, só que dividida por 2, como nós queríamos provar para vocês. Ele também pediu que a gente mostrasse que, além de ser metade da medida do QR, que MN é paralelo ao QR. Uma coisa que saiu de presente para a gente, porque a gente mostrou que MSRQ é um paralelogramo. E se ele é um paralelogramo, obviamente que seus lados opostos são paralelos. Então está provado também que MN é paralelo a QR. Pessoal, esse encontro foi um pouquinho cansativo, tanto para mim quanto para vocês acompanharem. Mas ele é muito rico em ferramentas de geometria. Só quero lembrar para vocês que nós trabalhamos com paralelogramos, e quando a gente fala de paralelogramo, nós estamos incluindo aí os losangos, os retângulos e os quadrados. Então tudo que foi comprovado hoje para o paralelogramo vale para retângulos, losangos e quadrados, pois eles também são paralelogramos. Professor Marcelo deixa um grande abraço para vocês e no próximo encontro a gente virá com mais exercícios, mas com bem menos teoria.